Então, amados, dando continuidade, no vídeo anterior eu findei ali. Na verdade não foi eu que findei, foi o vídeo que comportou só aquela quantidade de tempo ali. Mas eu discorri ali a respeito, no finalzinho, a respeito de temer a Deus. Temer a Deus é ter reverência como alguém superior a tudo e a todos. Nós devemos ter temor pelos nossos pais, pelas pessoas mais velhas, enfim. Mas temer a Deus significa reverenciá-lo. Temer não é ter medo, é buscar o conhecimento dos seus mandamentos, procurar aprender a palavra de Deus, procurar conhecer as verdades contidas na palavra de Deus, se esmerar, buscar a cada dia conhecer mais e mais aquilo que Ele tem como regra de fé e prática para a nossa vida, e colocar em prática isso, reverenciando Ele. Não devemos ser, em hipótese alguma, pessoas irreverentes, mas reverentes. A reverência, aquele que merece toda a reverência, que merece toda a honra, toda a glória, que merece todo o respeito. É dessa forma que a gente tem que proceder diante de Deus. Eu e você, por exemplo, não conseguimos chegar, nem tão pouco se vestir de qualquer forma ao adentrarmos num fórum. Para entrarmos num fórum, numa sala do júri, enfim, para darmos um depoimento, para irmos servir de testemunho, ou até mesmo arrolados ali como pessoas num processo, devemos, diante das autoridades instituídas ali, advogados, juízes, enfim, promotores. Por exemplo, no fórum de uma cidade você não consegue entrar de qualquer jeito, vestido, por exemplo, com qualquer roupa, porque não lhe é permitido. E quando estamos diante de um patrão, como eu falei anteriormente ali, né, a gente deve honra àqueles que são nossos senhores aqui na terra. E aquele que assim decidir agir, acaba sendo beneficiado. Agora, aquele que passa por cima das autoridades instituídas, no caso do patrão, vai perder o emprego, porque ele vai lhe substituir por alguém que, não que seja escravo dele, mas que seja obediente. Porque se quando chegamos, por exemplo, diante de um juiz, o chamamos de excelência, como não deveríamos então proceder diante daquele que há de julgar a todos? Como não nos portarmos diante daquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Príncipe da paz? Então, amados, não existe absolutamente ninguém, por mais títulos que possa ter, por maior que seja a relevância do cargo que ocupe, jamais alguém poderá receber a honra, a glória e a reverência como Jesus. Jamais, ninguém sequer. Jamais existiu e jamais existirá outro que mereça ser tão adorado, tão reverenciado quanto o Verbo que se fez carne. O Verbo que lá no início disse: haja luz, e houve separação entre trevas e luz. E que milênios depois se fez carne pela misericórdia de Deus, se fez carne habitando no corpo de um homem. Para um português, a palavra aportuguesada, né? Jesus, ou Yeshua em hebraico, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo o Messias, o Salvador, traduzido para o português, Yeshua HaMashiach, o verbo lá do início de Gênesis, que
que fez separação entre trevas e luz, foi o mesmo que, por conta da misericórdia de Deus, por conta de ter visto ali a humanidade caminhar cada dia mais para o abismo, ele então se compadece lá no céu e ele se faz carne e habita aqui nesta terra, num corpo semelhante ao meu e o seu, mas diferente de nós, sem pecado, porque ele era a luz na sua plenitude, a perfeição na sua plenitude. Diferente do primeiro Adão, ele não pecou. E ele venceu. E se ele venceu, ele nos dá condições de vencermos também. O seu nome, também no original, a palavra de Deus fala em Isaías que ele iria ser chamado, que nasceria de uma virgem. Desculpa. Algum pigarrozinho aqui ainda por causa do Covid, mas tudo certo. Desculpa, amados. Ele, então, a Bíblia fala lá em Isaías que ele nasceria assim, viria ao mundo, que ele se faria carne e que ele nasceria, o seu nome seria Emanuel. No original, Emanuel significa Deus conosco. Deus se fazendo carne e habitando entre nós. Então, amados, isto é, em resumo, temer a Deus. Vê-lo como de fato ele o é, como aquele que desceu do céu e que foi 100% homem, carnalmente falando, e 100% Deus, na sua plenitude, habitando aqui entre nós, e que durante os 33 anos pelos quais aqui passou, foi alguém que deixou um legado eterno, porque ele foi o primogênito, unigênito de Deus, Deus que se fez carne, mas o primogênito, porque a partir dele, todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador, se torna irmão dele, filho, no sentido da adoção, porque ele nos recebe como filhos. Mas ele ainda, na sua humildade, ele se diz como o primogênito de muitos. Aquele que veio primeiro, que abriu o caminho, fazendo separação entre trevas e luz, para que nós escolhêssemos o caminho que leva à salvação, que é o caminho estreito, que é o caminho difícil, que não é fácil andar por ele. Esse é o caminho de Deus. O caminho largo não, o caminho largo é fácil de andar. Existem dois caminhos, a Bíblia diz. O caminho estreito que conduz ao céu e o caminho largo que você não precisa ter compromisso com nada, nem com ninguém, muito menos com Deus. Mas no final a Bíblia diz que é um caminho que conduz à morte. E aí não fala de morte física, fala de morte eterna, de condenação, de separação eterna de Deus. De um lugar, como que a Bíblia fala, de lugar de trevas e de tormento eterno. E por que eu falei que, lá no início eu falei que esta palavra ela é destinada para os enfermos, para todos que a ouvirem, e ela vai muito além do que eu e você possamos imaginar, porque ela não é a palavra do Luiz, pecador, ela é a palavra de Deus na minha boca. Assim como você não só pode, como deve, buscar cada dia mais conhecimento da palavra de Deus para ser também boca de Deus nesta terra. E amados, essa palavra de maneira especial, eu senti no coração o Espírito Santo falando comigo para dedicar esta palavra de maneira especial aos enfermos. Enfermos estes que muitas vezes obtêm a cura, muitas vezes não. O nosso desejo, a nossa oração é para que sempre obtenham a cura. Aliás, nós vamos continuar orando para que aquelas pessoas com as quais a gente convive, eu no meu trabalho como enfermeiro, muitos são as pessoas enfermas que, aliás, o meu público é um público enfermo, lamentavelmente a maioria deles enfermos da alma, porque muitos vão às vezes para ouvir uma palavra, ali ansiosos, depressivos, muitos com tentativa de suicídio, pessoas com as piores doenças que existem, que são as doenças que não aparecem no resultado de um exame, porque são as famosas feridas na alma,
em que nenhum remédio pode chegar. Às vezes se usa algum psicotrópico, alguma medicação ali, faixa preta, enfim, aqueles medicamentos controlados, mas que na verdade acaba sendo apenas ali como uma cortina, que dá uma escondida, uma tapeada na situação, mas que de uma hora para outra precisa aumentar-se as doses dos medicamentos, e chega um tempo que aquilo já não faz mais tanto efeito assim, tem que mudar outros para outros medicamentos, enfim, e estar sempre readequando conduta medicamentosa. Mas o maior milagre, amados, não é a cura das enfermidades físicas. O maior milagre é a cura da enfermidade da alma, que é ter uma alma cativa a Cristo e não cativa ao pecado. Eu uso aqui como exemplo meu sogro, que durante muito tempo, desde que eu e a Mari nos conhecemos, a minha esposa, nós nos casamos e eu passei a frequentar a casa dele, e ele foi alguém que por muito tempo sempre nos recebeu assim, nossa, sem palavras para descrever a maravilhosa maneira com que sempre nos receberam. Como o genro, mas como servo de Deus, pregador do Evangelho, a recepção nunca foi assim nunca foi glamurosa, nunca foi assim uma recepção das mais agradáveis. Por quê? Porque dentro das suas tradições religiosas, enfim, ele acabara que como a maioria, tendo ali preconceitos, dentro de uma questão, dentro de uma ignorância mesmo, no sentido do conhecimento da palavra de Deus. Então cada vez que era ali confrontado, cada vez que adentrávamos num assunto das coisas de Deus, das coisas do céu, da vida eterna, cada vez que abordávamos assuntos dessa natureza, existia muita resistência e muito confronto, a ponto inclusive de muitas vezes pedir para que eu ficasse calado dentro da casa dele e não falasse. Mas como boca de Deus, sendo ele uma pessoa mais velha, eu ali respeitava em alguns momentos, aliás, sempre respeitei, mas teve momentos que eu tive que me colocar com autoridade, não sendo a maior autoridade naquele lugar, porque a maior autoridade naquele lugar era ele, mas houve ali um momento em que ele na verdade pediu para que um bem material, nesse caso o nosso carro, fosse usado para que fôssemos ali, eu e minha esposa, juntamente com a minha sogra, fazermos algo que era contrário à vontade de Deus. Trocando por outras palavras, ele pediu no momento para que o nosso carro fosse usado ali como uma ferramenta para fazer algo que Deus desaprovava, com base na sua palavra. E eu disse não. Sabe por quê, meu sogro? Porque esse carro nós o adquirimos e ele foi consagrado. Ele foi consagrado para ser usado exclusivamente para fazer a obra de Deus e nada além disso. Ajudar o próximo, fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Então eu disse não, e aí claro, ele se rebelou, ficou bravo e tal, enfim, mas apenas eu não fiquei também bravo, pelo contrário, mas sei que ele não gostou. Até porque vi ali que naquele momento existia ali uma disputa, o inimigo ali tentando fazer com que uma amizade ali fosse quebrada. Mas eu, guiado pelo Espírito Santo, soube a hora de falar e soube a hora de ficar calado. E assim foi, retornamos para nossa casa depois. E passado algum tempo, o meu sogro teve um diagnóstico de câncer de pâncreas violento, durou pouco tempo. E no final, internado em Torres, eu o visitei, ele depois transferido para Porto Alegre, onde veio a óbito dentro de pouco tempo. Lá naquele lugar, uma mulher que ele nunca viu,
adentrou como missionária naquele lugar pregando o evangelho, foi naquele quarto onde ele estava, e ele narrando isso para mim, chorando e dizendo: Luiz, eu nunca vi aquela mulher, e ela chegou, e ele chorava copiosamente, e ele dizendo ali: Luiz, aquela mulher chegou, tocou nos meus pés, tocou no meu corpo, tocou, orou sobre mim, segurou os meus pés, me ungiu e falou algo para mim que eu nunca imaginei ouvir de ninguém, muito menos de uma pessoa que eu jamais imaginei conhecer da forma como eu conheci. E ela me falou algo maravilhoso do céu. E ele então ali, ele ali, tocado pela presença de Deus por causa daquele encontro que ele teve com Jesus, tendo Jesus ali usado aquela mulher, eu naquele quarto de hospital lá em Porto Alegre, na visita que fomos eu e a minha esposa e meus 2 enteados até lá, minha sogra já estava lá com ele, eu entrei no quarto então, e ali, segurando nas mãos dele, ele chorou novamente, contando ali a história do encontro que ele teve com aquela mulher, que na verdade foi um encontro com Jesus, né? Jesus só usou a mulher como instrumento, como está me usando aqui como instrumento nesta tarde, neste dia de domingo. E então eu ali conversei novamente com ele, e ali teve um momento lindo, maravilhoso, em que eu orei com ele e disse para ele: meu sogro, entrega a tua vida, eu não sei quem de nós vai primeiro. Naturalmente, o senhor, pela idade que tem, pelo diagnóstico que tem, vai antes que eu. Naturalmente falando, agora eu não sei. Pode ser que Deus nem permita, se Ele quiser tirar a minha vida antes da vida do Senhor, Ele tira e eu nem termino essa frase que eu estou, essa fala que eu estou tendo com o Senhor aqui. Se Ele quiser, Ele não deixou eu terminar essa fala aqui. Quem garante que eu volto para Araranguá? Eu estou em Porto Alegre, 200 e poucos quilômetros da minha casa. Em outras palavras, meu sogro, quem morre primeiro de nós dois? Eu não sei. E ainda perguntei para ele: você tem certeza quem morre primeiro? E ele disse: não dá para ter certeza. Provavelmente eu por conta de tudo, né, Luiz? Mas certeza não dá para ter. Sim, certeza não dá para ter. Então, como a gente não tem certeza de nada, que tal nós aqui, nesse momento, não sabendo nós quem de nós vai primeiro, que tal nós aqui fazermos um pacto aqui diante de Jesus? Eu vou segurar nas suas mãos, nós vamos aqui orar e nós vamos nos entregar para Jesus juntos, renovando aqui a nossa aliança com Ele e nos entregando como filhos, verdadeiramente reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. E assim fizemos, e foi um momento maravilhoso. E como eu falei, nós oramos pela cura, pela libertação, pela restauração, pela cura das enfermidades, quaisquer que sejam os diagnósticos que estejam sobre quem quer que seja. Nós oramos. Você deseja, você que tem esses diagnósticos, você deseja ser curado, e nós oramos porque nós servimos e conhecemos aquele que é o Deus Todo-Poderoso, e você sabe que Ele tem poder para isso, porque Ele não curou só no passado, Ele curou no passado, curou ontem, hoje e curará para sempre, porque Ele é o Deus que restaura o que Ele quer, inclusive a saúde física. Mas depois que meu sogro faleceu, eu cheguei a perguntar para algumas pessoas: o milagre aconteceu ou não? É óbvio que aconteceu. É óbvio que aconteceu. Então, e não foi qualquer milagre. Porque se tivesse acontecido um milagre no corpo físico, já seria algo grande. Mas eu digo e afirmo com base na palavra de Deus que o maior milagre aconteceu, que foi a cura para a eternidade, porque ele teve ali a sua alma entregue, consagrada nas mãos do Senhor, e ele então recebeu o maior milagre de todos, que a Bíblia diz que é a salvação. E esta palavra, ela é uma palavra que ela está sendo direcionada para você, amado, amada, que se encontra enfermo. E eu quero aqui citar e colocar diante de Deus algumas pessoas com as quais a gente convive, e a gente espera em nome de Jesus que a cura física venha sobre você. Você, Osni Miro, meu cunhado, grande amigo que tenho. Você, Valtenir Niri, meu amigo.
grande amigo que tenho. Débora, nossa vizinha, vinda da região de Porto Alegre, esqueci exatamente qual região metropolitana ali, mas veio daquela região ali, aos arredores de Porto Alegre, e mora aqui ao nosso lado agora. Alguém que já fez cirurgia bariátrica, que tem ali uma hérnia que a incomoda muito e dói muito. Enfim, que ela seja também curada em nome de Jesus. Pessoa com quem nós temos convivido aqui e já temos aprendido a amar. Um outro amigo, Ronaldo, conhecido aqui em Araranguá como Zedélia, que diz ter um tumor na cabeça, mas que nós cremos também que Deus irá curá-lo. Essas pessoas todas, e até algumas que eu nem lembro agora, eu dedico esta palavra nesta tarde de domingo, neste dia, para que o Deus, o El Shaddai, o Deus que cura, que Ele possa derramar do bálsamo dele sobre a sua vida, curá-lo e restaurá-lo no corpo físico, sim, porque nós cremos nos milagres, nós cremos na cura, nós cremos. Sobre o do Maurício, meu cunhado, também nós cremos. É para isso que servimos a Deus, para orarmos uns pelos outros e vermos as manifestações do poder de Deus. Mas não corra, amado, apenas atrás deste milagre, porque saiba de algo, pode ter certeza absoluta que o maior milagre não é ser curado fisicamente. O maior milagre é a salvação. Portanto, independente do que aconteça com a sua vida, independente, o que mais você deve buscar, muito mais, e nós só teremos a plena convicção disso, a plena certeza do que eu estou falando aqui agora, quando estivermos no último instante, no último segundo, no último fôlego da nossa vida. O dia em que o Senhor Jesus resolver tirar o nosso fôlego de vida, é que nós realmente, se buscarmos o maior milagre de todos, que é a salvação, nós então entenderemos para toda a eternidade que o maior milagre de todos é a salvação e não a cura de uma enfermidade. Embora reforço o que eu falei e reforço o que está na palavra de Deus, que nós devemos orar uns pelos outros e crer nas curas, nas manifestações do poder de Deus sobre o corpo físico. Porque Ezequiel 37, Antiga Aliança, também conhecida como Velho Testamento, diz que Ezequiel, usado por Deus, foi conduzido até um vale e Deus deu uma visão para ele em que ele viu ali um vale de ossos secos. Vale esse que ali ele viu um amontoado de ossos secos, sequíssimos. E Deus ali fez uma pergunta para ele: Ezequiel, tu acreditas, tu crês que esses ossos possam reviver? E Ezequiel, ali dentro da sua alimentação, ele disse: Senhor, o que eu vejo aqui, em outras palavras, eu não vejo isso, mas se o Senhor vê, o Senhor sabe se pode ou não pode. E Deus diz para ele: Ezequiel, então profetiza sobre esse vale de ossos secos, para que haja vida sobre eles. E Deus ali mostra para ele que aquele vale de ossos secos era um povo de Israel, que estava como que um vale de ossos secos, sequíssimos, porque vivia uma vida seguindo um dia após o outro e fazendo muito menos do que deveria. Aliás, muito mais do que deveriam do ponto de vista do pecado, e muito menos do que deveriam, ou nada, dentro daquilo que deveria ser feito, que era servir a Deus. Começar a servir a outros deuses, começar a adorar outros deuses, buscar outras entidades, servir a outros senhores, e esqueceram de servir e viver única e exclusivamente para o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra, aquele que fez separação entre trevas e luz. E na visão Ezequiel profetiza, com base na ordem que Deus dá, e ele vê aqueles ossos sendo restaurados e vida vindo sobre aqueles ossos. E por que osso?
Ali Deus não poderia ter usado uma imagem melhor. Osso simboliza vida. Por que que o osso simboliza a vida? Primeiro porque é o que dá sustentação para o nosso ser, para o nosso corpo. Mas o que existe dentro do osso é uma fábrica chamada fábrica de sangue. Se você não sabe, os nossos ossos, dentro dos nossos ossos, principalmente nos ossos maiores do nosso corpo, coxa, por exemplo, é o local onde são produzidos, onde é produzida, é a fábrica da vida, porque é dentro do osso que é produzido sangue, células vermelhas, as hemácias, as células brancas, enfim, ali dentro do osso, no famoso tutano do osso, que é produzido vida. Por isso que ele profetizou, e que ele, depois de ter profetizado, viu que Israel, por causa da profecia, do falar, do profetizar, do recitar a palavra, do crer, do confiar naquilo que Deus ordenou que ele fizesse, ele viu então aquele vale de ossos secos chamado Israel, um povo que estava adoecendo fisicamente e adoecendo principalmente espiritualmente, porque estavam se separando da presença de Deus cada dia mais pela desobediência. Povo esse então que estava indo cada dia mais para as trevas, povo esse que estava indo cada dia mais, se enlamaçando cada dia mais no pecado, cada dia mais se obscurecendo nas trevas ali e cada vez mais longe da luz. Mas por causa da profecia, esse povo, alguns ali começaram a entender que deveriam sim voltar do ponto onde estavam, se converter. É isso, é você indo e vendo, de repente alguém lhe avisa, como que Deus está avisando para você nesta tarde, que você está indo para um lugar que conduz para a morte, para a vida eterna, longe da presença de Deus. Então você retorna. Isso é converter-se. E aquele povo então começa a se voltar para Deus. Todos? Não, mas um percentual grande de homens e mulheres ali começaram a obter a vida de Deus por conta da profecia e pelo fato de terem acreditado de que Ezequiel era a boca de Deus ali naquele dia. Assim como eu sou boca de Deus aqui nesse dia. Fale, pecador, como quem está me ouvindo, mas boca de Deus. Então, amados, creia e tenha certeza de que o maior milagre que você pode alcançar é o milagre da salvação. É o milagre da salvação. Em nome de Jesus, este vídeo será pausado aqui agora, mas terá continuidade. E eu peço em nome de Jesus que você tire um tempo, separe um tempo para ouvir o que Jesus quer falar com você. E saiba que você está tendo essa oportunidade de ouvir estes vídeos, porque Deus tem planos para a sua vida infinitamente maiores e melhores do que o que você já imaginou um dia. E não se preocupe com nada nem com ninguém, muito menos com aqueles que talvez possam se achegar e dizer: ué, vai virar crente agora? Crente, amados, crente é ser temente a Deus. Crente é ter vida de comunhão com Deus. Não é carregar no peito uma religião e brigar e bater de frente com os outros porque se intitula como alguém de alguma religião. Eu e você temos que ser a igreja viva do Senhor, o local, o templo. O nosso coração tem que ser o templo onde o Senhor gosta e se sente totalmente à vontade para habitar. Deus abençoe e continue se deleitando, se deliciando
diante do que Deus tem preparado para você, em nome de Jesus.